Bom dia, alunos do Colégio OEMS. Estamos aqui então para o terceiro ano continuar, fazer a segunda parte da nossa aula sobre a Revolução Russa de 1917. Então, retomando, vocês lembram que nós chegamos aqui nas fases da Revolução, né? Falei com vocês que ela pode ser dividida em três fases da Revolução Russa. Então, a primeira fase aqui, chamada de Revolução Branca, ou Revolução Burguesa, Liberal Burguesa. Ela foi iniciada em março, no caso, calendário ocidental, fevereiro do calendário russo, que era diferente. A segunda fase, Revolução Vermelha, ou Revolução Comunista, propriamente dita, que foi em novembro de 1917, outubro do calendário russo. E a terceira fase, a Guerra Civil. Ela vai acontecer do ano 1918 até mais ou menos o ano 1920, quando vai ser a consolidação, então, da Revolução Comunista. Vamos tentar entender detalhadamente cada parte dessa aí. Então, a primeira fase aqui, a Revolução Liberal Burguesa, foi quando os brancos, né, como eram chamados mencheviques, né, eles chegaram ao poder. Então, os mencheviques eram a ala do Partido Operário, que era chamada de minoria, né, que eles eram a favor de uma revolução mais branda, vamos dizer assim, uma revolução aliada à burguesia, não uma revolução por meio das armas. Então, eles conseguiram derrubar o imperador czar Nicolau II e chegaram ao poder, né, por isso chamaram de Revolução Branca, eles eram chamados de brancos. Então, instituiu lá o governo provisório, formado por políticos liberais lá da burguesia, e inclusive colocaram o príncipe Lvov como líder desse governo provisório. Tinha o título de príncipe, mas ele não tinha nenhuma ligação lá com o czar Nicolau II, não. Muitos tinham título de príncipe na Rússia nesse período. Aí o que eles fizeram aí? Tomaram algumas medidas aí, reduziu a jornada de trabalho dos trabalhadores, deu anistia aos presos políticos, garantia das liberdades fundamentais. Então, três mudanças que eles fizeram aí, essencial para melhorar a condição de vida da população. Só que eles mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial, que contrariou a população. Eles queriam que a Rússia retirasse da guerra. E alguns líderes bolcheviques foram exilados, foram mandados para o exílio. Somente Lenin e Trotsky, que eram líderes dos bolcheviques, né, da outra ala do Partido Operário, então. Eles foram mandados para o exílio, foram expulsos da Rússia. Lenin e Trotsky. Lenin voltou em 1917, né, em abril, né, logo ele regressou, né, recebeu a anistia, foi anistiado, ele voltou em abril. E aí lá, quando Lenin retornou à Rússia, ele publicou as teses de abril. O que é as teses de abril? Digamos que é o lema da Revolução Comunista. Então essas teses de abril ele pregava a formação de uma república dos soviéticos. Que eram os soviéticos? Eram uma espécie de conselho que agrupava os trabalhadores, né, os operários, uma espécie de sindicato, vamos dizer, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Uma espécie de sindicato que reuniu os trabalhadores operários, então. No caso, Lenin defendia a nacionalização dos bancos, da propriedade privada, né, tornar tudo nacional. O lema de Lenin é todo o poder aos soviéticos. Né. Como lema também ele colocava pão, paz e terra. O lema da Revolução, todo o poder aos soviéticos e pão, paz e terra. O que era esse lema? Pão é dar comida para o povo passar fome. Paz era retirar a Rússia da Primeira Guerra, né? E pão, paz e terra. E distribuir, fazer a reforma agrária. Distribuir as terras nos grandes latifundiários, tomar os grandes latifundiários e distribuir com a população, para que a população pudesse trabalhar. Segunda fase da Revolução, chamada Revolução Comunista, ou também Revolução Vermelha, ou Revolução de Outubro, né, no calendário lá, ou Novembro, no nosso calendário ocidental. Em 7 de outubro de 17, com grande número de militantes e apoio das Forças Armadas, os bolcheviques tomaram o poder. Então, os bolcheviques chegaram, derrubaram o governo provisório, liderado por o príncipe Lvov e outros mencheviques lá, e eles assumiram o poder, então, no lugar dos mencheviques. Aí os soviéticos se reuniram e criaram o Conselho de Comissários do Povo. Com esse conselho, eles elegeram Lenin para presidir esse Conselho do Povo, então, representando os trabalhadores. Aí, imediatamente, que eles tomaram como medida? Pedido de paz imediata, assinou o Tratado de Brest-Litovsk, né, com os países que estavam na guerra, assinou com a Alemanha saindo da guerra, ele estava, no caso, contra a Alemanha, aliado da França e da Inglaterra, assinou o tratado saindo, retirando a Rússia da guerra.
confiscou a propriedade privada, né, quem tinha fazendas, terras, comércio, tudo foi confiscado, e estatizou a economia, estatização da economia. Então, tudo que existia que eram propriedades particulares, eles tomaram tudo isso aí e colocou tudo como propriedade do Estado. Né? Estatização da economia. E Lenin, esse cara aqui é Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né? Presidente, no caso do Conselho. Terceira fase, no caso, a Guerra Civil. Né? A Guerra Civil ela foi de 1918, 1919, quase 1920 lá, para consolidar a Revolução Socialista na Rússia. O que aconteceu? Os comunistas, no caso do Partido Bolchevique, que depois se tornou o Partido Comunista, eles tiveram de lutar contra, né, os mencheviques, a minoria, e contra também as forças ligadas à monarquia, né, dos imperadores que queriam voltar ao poder. Então, para consolidar a Revolução, eles tiveram de lutar contra esses que eram contrários ao socialismo, para que eles não fizessem uma espécie de contra-revolução. Então, o governo bolchevique conseguiu manter-se no poder, né, graças à resistência do Exército Vermelho, né, como eles eram chamados, os bolcheviques de vermelhos, liderado por Trotsky. Quem era Trotsky foi o que liderou o Exército Vermelho, comandou o Exército Vermelho nessa guerra civil para consolidar, então, a Revolução Russa. Aí, em 1918, o Partido Bolchevique mudou o nome para Partido Comunista. Né? Partido Comunista da Rússia. Então, firmou sua posição comandando o governo. Beleza, então até 1917 foi a Revolução, no final de 17, outubro, novembro, consolidou a Revolução, mas aí, até criar a União Soviética, então demorou mais alguns anos ainda. A gente vai tentar entender aqui. Ó. A União Soviética, construção de uma grande potência, um país com uma grande potência. Então, após a Guerra Civil, o que vai acontecer? A economia, logicamente, da Rússia estava totalmente devastada, arrasada, por conta da guerra, dos conflitos entre os vermelhos e os brancos, para tentar consolidar a Revolução, e a produção agrícola, industrial, totalmente destruída, a população passando fome, falta de alimentos e tal. Então, o que Lenin, junto com seus aliados, tiveram de fazer? Eles tiveram de arranjar uma forma, encontrar uma forma de estimular o crescimento econômico novamente da Rússia. Né? Vou fazer a economia crescer, estimular a economia. Então, o que ele fez? Ele adotou uma política chamada de NEP, né? Nova Política Econômica, a sigla no caso, mas traduzindo Nova Política Econômica. Então, isso, em 1921. O que foi essa nova política econômica? Um conjunto de medidas com o objetivo de reconstruir a nação, reconstruir a economia da nação, fazer a economia da Rússia crescer novamente, né? Reconstruir praticamente a nação que estava destruída. Então, com essa NEP, eles acabaram voltando às práticas capitalistas. Então, eles tinham acabado de instituir um país socialista. Mas eles tiveram de voltar a adotar umas práticas de economia capitalista para que a economia da Rússia voltasse a crescer. E eles recuperassem a economia do país, então. Permitiu liberdade de comércio interno, salários, criação de empresas privadas, empréstimos estrangeiros às empresas e tal. Então, práticas capitalistas mesmo. Beleza, só que aí eles tiveram de combater as oposições internas e também externas, né? Logicamente, instituiu um comunismo, um país socialista, né? E quem discordasse do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução, né? Inimigo da pátria também, traidor da pátria. Então, eles tiveram de lutar contra isso aí e virou um regime de partido único, né? Uma ditadura de partido único. E aí, em 1921, houve a unificação de todos os sindicatos sob o comando desse Partido Comunista aí. E aí o Partido Comunista tornou-se o único partido dentro da legalidade da Rússia. Os outros partidos todos foram colocados na ilegalidade, não tinha permissão para funcionar. Em 1922, Joseph Stalin, né, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Aí esse cara vai chegar ao poder aqui, esse Joseph Stalin, vai governar a Rússia, a União Soviética, no caso, por muitos e muitos anos. Aí, em dezembro de 22, durante o 14º Congresso dos Soviéticos, foi fundada, então, a URSS, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Inicialmente, ela foi criada, formada pela Rússia, pela Ucrânia, Rússia Branca, Transcaucásia, esses 4 países. Depois, foi incorporado outros países, como Uzbequistão, Turcomenistão, em 1924, e depois Tadiquistão, em 1929, e assim, depois outros países também acabaram entrando aí.
aliando à União Soviética. O órgão máximo do poder supremo era o legislativo, era o Soviético Supremo. Trotsky ainda estava por lá. Em 1924, Lenin morreu. É por isso que Stalin chegou ao poder. Lenin faleceu em 1924, esqueci de falar esse detalhe, e aí o poder ficou, quem assumiria a União Soviética, no caso já, em 1924, abriu, ficou entre Trotsky, né, o líder do Exército Vermelho, e Stalin, né, o novo chegado ao partido lá. Só que existiam divergências entre eles. Ó. Eles não estavam de acordo sobre como eles deveriam continuar o socialismo, vamos dizer assim, dentro da União Soviética. Por isso eles tinham ideias divergentes. Olha o que cada um pensava aqui. Na ideia de Trotsky, a revolução deveria ser permanente. Né? Já para Stalin, teria que ser o socialismo só em um só país, só lá na União Soviética. Na ideia de Trotsky, o socialismo deveria ser construído em escala internacional, ou seja, levar o socialismo para o mundo inteiro. Né? Já Stalin tinha a tese da Revolução Socialista, primeiro deveria ser consolidada lá na União Soviética, para depois ela expandir para o mundo. Trotsky acreditava que se a Revolução Socialista não fosse levada à Europa e ao mundo, os países capitalistas acabariam com a União Soviética, destruiriam a União Soviética. Na ideia de Stalin, não. Sair vitorioso na luta pelo poder, né, ele perseguiu Trotsky, se expulsou o Trotsky da União Soviética. Lá, então, aqui umas imagens aqui para a gente entender, ó, Stalin aqui, a figura de Stalin como protetor dos povos, a frase está escrita ali, uma multidão de pessoas, né? E lá Trotsky foi dado como inimigo do Estado, porque as ideias dele eram divergentes, e como Stalin venceu essa disputa, chegou ao poder, se tornou o líder supremo do partido e presidente da União Soviética, né? Ele acabou expulsando Trotsky, então, da União Soviética. Só que depois ele fugiu para o México e acabou sendo assassinado no México lá, segundo os historiadores, foi o próprio Stalin que mandou matar ele lá no México, para se livrar de vez dele, para não correr risco de ele voltar. Aí, a partir de 29, até início a ditadura stalinista na União Soviética. Renacionalização da economia, planos quinquenais, são planos quinquenais. O governo planejava por 5 anos, no período de 5 anos, tudo que o país iria produzir, fabricar, montar, no período de 5 anos, por isso planos quinquenais. Só que aí a economia da União Soviética cresceu bastante, desenvolveu a indústria, mecanizou a agricultura, coletivizou, tornou o campo coletivo, pertencia não a uma pessoa só, a várias pessoas, ao grupo, desenvolveu a educação pública, erradicou o analfabetismo. Na Rússia era um país totalmente quase que analfabeto, né? Construiu escolas, construiu universidades e outras coisas mais. Mas, por outro lado, vai acontecer também no governo de Estado as perseguições stalinistas, né? Chamadas depurações stalinistas. Então é considerado, Stalin foi considerado um dos ditadores mais sangrentos, né, do século XX. Ele matou muita gente que era oposição ao regime. Então quem era oposição ao regime mandava prender, mandava perseguir, mandava matar. Então, de 36 a 38, aconteceram essas depurações. Milhares de cidadãos foram presos, foram torturados, foram mortos em campos de concentração, né, do regime. Historiadores estimam assim, 500 mil pessoas foram mortas e mais de 5 milhões foram presos e torturados. Né? Então, para vocês verem que o país, ditadura não funciona, nem ditadura de esquerda nem de direita. Todo regime ditatorial é ruim, vai perseguir, vai matar muita gente. Tá? Então, é isso que a gente tinha para falar hoje.